Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas de Química e hoje nós vamos iniciar, o último assunto aí que nós vamos ter no ano de Química Orgânica, que é essa parte de reações orgânicas. Dentro da Química existem uma infinidade de reações diferentes, dentro da Química Orgânica e dentro da Química Inorgânica. A gente pode considerar que as reações da química orgânica elas são um pouco mais complexas, envolvem alguns sistemas que a gente chama de mecanismos de reação, para a gente entender como que ela acontece. E também as reações orgânicas elas são geralmente mais lentas que as reações na química inorgânica. Isso porque as reações na química orgânica vão, na sua maioria das vezes, envolver moléculas. E moléculas, são substâncias mais difíceis de reagirem, porque precisa ter a quebra de ligações, isso é mais complicado. E na química inorgânica, geralmente as reações ocorrem entre íons. E os íons são substâncias, são moléculas que se desprendem muito mais facilmente, que estão, podemos dizer assim, mais prontas para reagir. Então hoje nós vamos ver quais são os tipos de reações orgânicas que existem, Então, nós já começamos aí com reações de substituição. Antes de nós entrarmos nas reações de substituição, eu vou falar um pouco para vocês dos 4 tipos de reação na química orgânica que existem, que são as reações de substituição, igual está aí no slide, reação de eliminação, reação de adição e reação de oxidação. Então, dentro desses 4 tópicos existem diversas reações, e aqui na nossa aula nós vamos ver as reações mais importantes. O Enem, é um dos vestibulares que, desde 2009 até o ano de hoje, cobrou, se eu não me engano, mais de 20 questões envolvendo reações orgânicas. Então, num período de 11 anos, nós temos aí uma quantidade muito grande de questões envolvendo reações orgânicas. Então, começando aí com as reações de substituição, a reação de substituição é bem tranquila. Como diz o nome, um átomo ele é substituído pelo outro. Então ocorre a troca de um hidrogênio que está ligado a um hidrocarboneto por um outro átomo ou grupo de átomos. Então geralmente esse átomo que vai ser substituído vai ser um hidrogênio e ele vai ser substituído por um átomo ou outro grupo de átomos. Dentro das reações de substituição nos alcanos, as principais reações que existem são as reações de halogenação, reação de nitração e reação de sulfonação. A halogenação, já como diz o nome, é a reação onde ocorre a retirada de um hidrogênio, vai ser sempre, na maioria das vezes, a retirada desse hidrogênio, para a entrada de um halogênio. Halogênios são aqueles elementos da família 7A, lembram? Tem cloro, tem flúor, tem iodo e assim vai. A nitração, como diz o nome também, é a retirada de um hidrogênio para a entrada de um nitrato, que seria o quê? Um NO2. E a sulfonação, a retirada de um hidrogênio para a entrada de um sulfato, que seria o SO3. Beleza? Então, são reações, esses são os 3 principais tipos de reações que vão acontecer nos alcanos, as reações de substituição. Vamos ver um pouco mais sobre elas agora. A reação de halogenação. A reação de halogenação, como eu disse, envolve a retirada de um hidrogênio para a entrada de um halogênio. E nas reações de halogenação, a gente sempre vai encontrar os elementos cloro ou bromo reagindo. Por que não os elementos flúor ou iodo? Porque o flúor ele é um elemento muito pequeno. E o flúor, por ser um elemento muito pequeno, ele reage de uma maneira extremamente rápida. E, devido a isso, ele faz com que ocorra muitas poucas reações com ele, envolvendo o flúor. Porque ele chega a ser tão rápido que acaba destruindo a molécula e acaba não conseguindo reagir. E já o iodo, ele é o contrário do flúor. Ele é um elemento muito grande, muito pesado. E justamente por ele ser muito pesado, a sua reatividade é muito baixa. Por quê? Porque ele é muito difícil dele conseguir reagir. A velocidade dessa reação vai ser extremamente lenta e justamente por causa disso que a gente não encontra reações com o iodo. Então, geralmente, reações de halogenação nós vamos ver bromo ou cloro, beleza? Olha aqui um exemplo, nós temos o metano, que é o CH4, que é um alcano. Ele vai reagir com o Cl2.
O metano ele vai perder um hidrogênio e vai ser substituído por um cloro. Então, como nós estamos vendo aqui na setinha, ó, esse cloro vai substituir o hidrogênio. Nós temos essa reação ocorre, né, na presença de luz. Esse símbolo aqui em cima da seta significa luz. Lembra que eu disse que as reações da química orgânica geralmente são mais lentas? Então essas reações elas precisam da participação de um catalisador, que nesse caso seria a luz. O que é um catalisador? O catalisador é algo que você adiciona nessa reação, né, para que ela ocorra mais rápido. De maneira mais técnica, a gente define um catalisador como uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação. Essa energia de ativação seria a energia necessária para que ocorra uma reação química. Beleza? Então, nessa reação aqui bem simples, ó, ocorre a substituição do cloro pelo hidrogênio. E esse hidrogênio aqui ó, vai se ligar a esse outro cloro que ficou sozinho. Então nós vamos ter aqui ó, o cloro metano. Ó. O metano teve a adição do cloro. Então ele ficou com 3 hidrogênios e um cloro aqui no carbono. E o outro hidrogênio se ligou ao cloro, ó, formando o cloreto de magnésio ou o ácido clorídrico. Beleza? Bem simples essa reação de halogenação, né? Substituição do hidrogênio por um halogênio. Nas reações de halogenação, nós podemos formar isômeros. Nós acabamos de ver, né, nas nossas aulas passadas o que são isômeros. Isômeros são substâncias com a mesma fórmula molecular, só que estruturas diferentes. E nas reações de halogenação, nós falamos que um hidrogênio é trocado por um halogênio. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos somente um carbono nessa molécula, né, que é a molécula do metano. Então, esse halogênio ele pode trocar algum desses hidrogênios e a molécula, o produto, vai ser o mesmo, que seria, no caso, o clorometano. Porém, quando nós temos uma molécula um pouco maior, ó, como nesse exemplo aqui, o halogênio ele pode ter mais posições para trocar. Nós temos esse carbono que possui hidrogênios, esse carbono possui hidrogênios, esse e esse daqui. Ó. Então, o halogênio ele pode ter essas 4 possibilidades diferentes de trocar com os hidrogênios. Por que esse carbono aqui de baixo não é uma possibilidade? Porque esse carbono aqui e esse daqui, ó, se o halogênio entrar em um dos dois, vai ser a mesma molécula. Beleza? Então, por isso que ele pode formar isômeros. Ó. A primeira possibilidade é o bromo trocando de hidrogênio com carbono 1. A segunda, o bromo trocando de hidrogênio ali ó, com carbono 3. Depois ele troca com carbono 2. Depois ele trocaria com carbono 4. Formando aí ó, 4 produtos diferentes. Então, essa reação ela pode ocorrer de 4 maneiras. Ela pode formar 4 produtos diferentes, né? 4 isômeros. Sempre formando também ó, o HBr, né? Lembram? O bromo ele troca com o hidrogênio, igual nós vimos aqui, ó. O cloro trocou com o hidrogênio e o outro cloro ele se ligou ao hidrogênio que ficou sozinho. Formou aqui o ácido clorídrico e aqui formou o ácido bromídrico como produto também. Porém, como que eu vou saber, né, qual que é o produto que vai ser formado, qual que é o produto que tem a maior chance de ser formado? Nós temos aqui ó, essa reatividade dos carbonos que eu coloquei aqui. O que eu coloquei aqui, ó, o carbono terciário é o carbono que tem uma maior reatividade. Eu coloquei aqui a facilidade de saída do hidrogênio. Então, o carbono terciário é o carbono que tem a maior facilidade de liberar esse hidrogênio, de substituir esse hidrogênio pelo halogênio. Por que o carbono terciário é o que tem essa maior facilidade, a maior reatividade? E aí, isso ocorre justamente por causa de um efeito que é chamado de efeito indutivo, ou de efeito indutivo e de hiperconjugação. O que é esse efeito indutivo? Olha aqui, ó. O carbono terciário dessa molécula é esse carbono 2 aqui, ó. Vou circular o carbono terciário. Esse carbono terciário, né, por definição, nós sabemos que um carbono terciário é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Todos os carbonos dessa molécula eles possuem uma nuvem eletrônica, né, porque eles possuem elétrons. Como o carbono terciário está ligado a uma quantidade maior de carbonos, né, que seria esses 3 carbonos, ele possui aqui, ó, vou até colocar um círculo aqui em volta deles. Ó. Ele possui uma nuvem eletrônica maior em volta dele. Por quê? Porque ele tem esses 3 carbonos formando essa nuvem de elétrons em volta dele. Isso faz com que ele consiga, né, ter essa maior facilidade de liberar o hidrogênio e de receber o bromo, justamente porque ele justamente por isso que ele é o carbono com a maior reatividade. Em seguida dele vem o carbono secundário,
que é o segundo que tem a maior facilidade, né, de liberar o hidrogênio, depois o carbono primário, depois seria o metano, né, que é o CH4. Tranquilo? Então, vamos prosseguindo. Ó. Nós temos aqui um exercício para a gente trabalhar um pouco disso que a gente acabou de ver. Ó. A reação do propano com o cloro gasoso, em presença de luz, produz dois compostos monoclorados. Então aqui o exercício deu a reação. Ó. É a reação do propano, né, que é esse daqui, com o cloro gasoso, que é o Cl2. Geralmente quando uma substância ela está sozinha, então por exemplo o cloro, só tem cloro, ele vai estar no seu estado bivalente, né, que a gente chama, que ele com dois átomos, então Cl2, Br2, Cf2 e 2 e assim vai. Então nós temos aqui ó, o propano reagindo com cloro gasoso, nós formamos aqui o cloropropano e esse outro produto mais 2 HCl. Então esse daqui ele deu a reação que ele acabou de falar no enunciado. Na reação do cloro gasoso com 2,2 de metilbutano, tá errado aqui, esse N não tem, tá? Em presença de luz, o número de compostos monoclorados que podem ser formados e que não possuem em sua molécula carbono assimétrico é. Então, ó, ele deu um exemplo de uma reação e aqui ele pediu, né, para a gente falar quais são os produtos dessa outra reação. Então, o produto da reação do 2,2 de metilbutano. Primeiro nós temos que desenhar esse composto, né? Nós começamos pelo final do nome dele, né? O butano, quer dizer então que ele tem 4 carbonos. Ele começa com but, esse an. Na verdade eu apaguei o N, é o D, né? É butano, não butano. Então aqui ó, o butano, no começo do nome dele é but, então eu sei que tem 4 carbonos. Vou desenhar aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Depois vem an, né, que significa que ele só tem ligações simples. O final do nome é O, quer dizer que ele é um hidrocarboneto. Então só possui carbono e hidrogênio na sua molécula. No carbono 2, ó, ele possui dois radicais metil, 2,2 de metil. Então aqui, ó, vou chamar esse daqui de carbono 2. Então, carbono 2 aqui eu tenho um radical metil e no outro carbono 2 eu tenho outro radical metil. E agora é só completar com os hidrogênios que faltam. Aqui faltam 3. Nesse daqui ele já faz 4 ligações, não falta nenhum. Esse carbono faz mais 2 ligações. Esse daqui mais 3 hidrogênios. A reação dele com o cloro gasoso, né? O cloro gasoso vai ser o Cl2. E ele quer saber quais são, né? Quantos produtos monoclorados podem ser formados e que não possuem em sua molécula um carbono assimétrico. Nós vimos na última aula, né, que o carbono assimétrico, aula de isomeria, o carbono assimétrico é aquele carbono que faz 4 ligações diferentes. Então, ele quer saber quantos produtos monoclorados vão formar e que não possuem carbono assimétrico na sua molécula. A primeira possibilidade, então, é o do cloro entrar. Vou numerar os carbonos. Então, esse daqui é o carbono 1. Vou chamar esse daqui de carbono 2. Esse aqui, ó, não tem como nenhum cloro entrar nele, né, certo? Porque ele não tem nenhum hidrogênio para ser substituído, então não pode entrar nenhum cloro nele. Esse é o carbono 3. Vou chamar de 3, né? E esse aqui eu vou chamar de 4. Ó, esse carbono 3, esse outro carbono aqui de cima, eu não numero ele de cima, né? Justamente porque se o cloro entrar nesse ou nesse da ponta, a molécula ela vai continuar sendo a mesma coisa, igual aquele exemplo que nós vimos aqui, ó. Beleza? Então, nós temos essas 4 possibilidades aqui. Então, primeira possibilidade, né? O cloro entrando aqui no primeiro carbono. Então, nós vamos ter ali, desenhar todas as possibilidades. Acho que nem vai ter espaço para tudo isso. Vamos colocar aqui, ó. Aí ficou mais fácil. Epa. Vou desenhar aqui de novo a molécula. Que lá não vai ter espaço de eu resolver tudo. Então CH2, CH3 mais o Cl2
Aí vamos colocar os produtos, né? Eu tinha numerado os carbonos como 1, 2, 3 e 4. Então o primeiro vai ser o cloro entrando no carbono 1 ali, ó. É só eu copiar o resto da molécula e substituir no carbono 1 ali um cloro. CH3, C, aqui eu só estou copiando a molécula ali do lado, ó. Aqui em cima CH3, aqui embaixo outro CH3, CH2, e aqui é um CH2 com um cloro ligado nele. Essa é a primeira possibilidade. A segunda vai ser o cloro entrando no carbono 2 ali, ó. Então vai ser o CH3, vou colocar um mais aqui, ó. De novo, só estou copiando a molécula e depois eu vou substituir o cloro ali naquele carbono 2, tá? CH3, CH3, carbono, aí é um CH, né? Com o cloro ligado nele e o CH3. Mais uma possibilidade vai ser então o cloro substituindo o carbono 3, que é o lá da ponta. Ó. Então, de novo, só vou substituir. Ó. O carbono 3 é esse da ponta, então, ó, em vez de ser um CH3, ele vai ser um CH2 com o cloro ligado nele. Aí o resto é só copiar a molécula igual tá ali em cima. Vai ser o CH3, CH3, CH2 e CH3. E a última possibilidade, né, vai ser o cloro entrando no carbono 4 ali de baixo. Então, de novo, só copio e substitui o cloro lá embaixo. Vai ser o CH3, carbono, CH3, CH2 com... Vou colocar o cloro aqui porque não consigo colocar mais para baixo. CH3Cl. Aí o resto da molécula aqui, ó. CH2 e CH3. Então, se a gente analisar, ó, primeiro aqui, então, nós temos uma possibilidade. Se a gente analisar a segunda possibilidade, nós vamos ver que foi formado o que aqui, ó? Esse carbono aqui é um carbono assimétrico, olha lá, ele está ligado a um cloro, a esse CH3, ao hidrogênio e a esse outro lado da molécula. Então essa daqui não pode ser uma possibilidade. Lembra que o exercício falou que não pode ter carbono assimétrico? Então a outra possibilidade é essa daqui, ó. E a outra possibilidade vai ser essa daqui. Vamos analisar essa daqui com a próxima. Se a gente analisar direitinho, nós vamos ter que as duas moléculas elas são iguais ou não. Vou circular aqui o que seria a cadeia principal, né? Opa. Que seria a cadeia principal. Então nessa cadeia principal o carbono 1 é esse, o 2 é esse, 3 e 4. Olha lá, no carbono 2 nós temos dois radicais. E se a gente circular a cadeia principal desse daqui, elas são duas moléculas diferentes, né? Se a gente analisar, ó, essa molécula aqui tem duas ramificações, né, no carbono 2. E essa daqui também tem duas ramificações no carbono 2. Então, nesse caso, ó, na verdade, essas duas moléculas seriam a mesma. Então, vocês conseguem observar, ó, porque ó, aqui nós temos o carbono 1, né, o carbono está ligado ao cloro, o 2, o 3 e o 4. No carbono 2 nós temos duas ramificações, e aqui ó, no carbono 2 nós também temos duas ramificações. Então essas duas combinações aqui são a mesma. Então no caso nós temos duas possibilidades só de formar produtos diferentes. Então nesse caso a resposta correta do exercício é a alternativa B de bola. Beleza? Um exercício um pouco trabalhoso, né? Que nós temos que pensar bastante, desenhar a molécula. Mas se a gente for devagarinho, passo a passo, a gente consegue resolver. Beleza? Esse outro exercício aqui, ó, eu vou deixar para nós resolvermos na nossa monitoria. E nossa aula eu acho que já ficou um pouco longa, pessoal. Vou finalizando ela por aqui. Na semana que vem nós continuamos então a partir das reações de nitração, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, na monitoria eu estou disponível e pelo Facebook também vocês podem me perguntar. Fiquem à vontade, tá bom? Boa semana para todo mundo e na semana que vem nós retornamos com a próxima aula, tá? Tchau, tchau, pessoal.